Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver o que aconteceu no mercado financeiro mundial nesta última semana. Então, olhando para os principais índices acionários ao redor do mundo, podemos ver que foi generalizando uma semana positiva para a maioria das bolsas, com exceção das bolsas asiáticas aqui, né, chinesa, japonesa e também para a bolsa francesa, que não foi uma semana tão boa assim. Observando as commodities, foi uma semana muito positiva para as commodities, tirando para a soja e açúcar, que acabaram se desvalorizando, mas a maioria acabou se valorizando, e não se valorizando pouco, se valorizando muito, com destaque para borracha, café, cacau e também gás natural. Olhando agora para as moedas, podemos ver que a maioria das moedas acabou se desvalorizando em relação ao dólar, principalmente o rublo, e algumas moedas acabaram se valorizando perante o dólar. Por exemplo, moeda da África do Sul, moeda do Canadá, moeda da Austrália também. O Ibovespa ele acabou tendo, vamos ver, uma alta, né? Então uma alta aí de pouco mais de 1%. Está aí nos 29 mil pontos, 129 mil pontos. Já o DI com vencimento para 2029, nessa última semana, acabou subindo um pouquinho, então coisa de 0,2%, está em 13,2% ao ano. Já o dólar, ele continua lateral, então ele teve aqui uma pequena alta, né, de 0,4%, está atualmente em 5,8%. E o S&P teve uma certa alta, né? Então ele veio aqui buscar esse último topo. Aí segunda, terça e quarta ficou mais lateral, uma pequena alta, e quinta e sexta ele engatou aqui uma alta um pouquinho mais forte. Olhando para a taxa de juros do título do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos, podemos ver que houve uma pequena queda, então uma queda aqui de quase 0,9% no juros pago. Então estava ali por volta de 4,45% e agora está por volta de 4,40% ao ano. E observando o VIX, podemos ver que ele teve uma queda. Então sexta-feira ele teve essa alta forte aqui. Aí segunda-feira caiu, terça subiu, quarta teve uma máxima e quinta e sexta ele acabou caindo novamente. Vamos agora para as notícias dessa semana. Então nós temos uma notícia aqui que Zona Franca deve gastar 1,3 bilhões com seca recorde. Acho que aqui está a matéria, vamos ver. Isso, Zona Franca, muito bem. Queria dar minha opinião sobre isso, né? Que é interessante porque eles falam a Zona Franca, ela cobra menos impostos ou até não cobra praticamente nenhum imposto, dependendo do que é produzido nessa Zona Franca. E isso é importante porque desenvolve aquela região próxima a Manaus e desenvolve aí de certa forma a Amazônia, né? Então essa região do país que acaba não recebendo tanto investimento, acaba não recebendo tantas empresas, acaba não tendo tanto desenvolvimento assim. E é um duplo pensar gigantesco, né? Porque ao mesmo tempo as pessoas falam que a Zona Franca de Manaus é importante porque desenvolve a região, e daí as pessoas ou o governo de forma geral diz que é importante o governo gastar mais ou cobrar mais impostos porque isso irá promover o desenvolvimento. Então esse dinheiro dos impostos será gasto com X, com Y, com Z e isso vai promover o desenvolvimento. E daí na frase seguinte ou no dia seguinte falam, não, nós temos que manter a Zona Franca de Manaus porque isso vai promover o desenvolvimento. Tá, mas vai promover o desenvolvimento como? Não, vai promover o desenvolvimento porque muitas empresas vão ser atraídas para essa Zona Franca. Tá, mas por que elas serão atraídas para a Zona Franca? Ah, porque elas não pagam imposto. Mas peraí, então pagar imposto gera desenvolvimento, gasto do governo gera desenvolvimento, ou não pagar imposto gera desenvolvimento? Ou é uma coisa ou é outra, não dá para ser as duas. E se existir a Zona Franca de Manaus, gera um desenvolvimento em Manaus, gera um desenvolvimento na Amazônia, ou um desenvolvimento no norte do país? Então, por que não baixar o imposto no país inteiro e aí você geraria desenvolvimento no país inteiro? Não faz mais sentido esse tipo de raciocínio?
Outra notícia, 7 países europeus já têm ordem para prender Netanyahu. Desde a emissão do mandato de prisão pelo Tribunal de Haia, 12 nações europeias se manifestaram. 4 não deixaram claro o que fariam. Então, França, Alemanha, República Tcheca, Reino Unido é incerto. A Hungria já declarou que não vai prender o Netanyahu. E a Irlanda, Espanha, Bélgica, Holanda, Áustria, Eslovênia, Itália já falaram que irão sim prender Netanyahu. E daí que algumas ressalvas a respeito disso. Então, parece que a situação em Israel não está, vamos dizer, mais tão fácil quanto estava, né? Então houve aquele ataque a Israel, e aí acho que a comunidade internacional, né, digamos assim, que é uma palavra que as pessoas adoram falar, a comunidade internacional, ficou mais solidária em relação à posição de Israel. Mas aí Israel também tomou uma posição, digamos assim, mais violenta em resposta a esses ataques. Talvez, e na visão de muitos, se passou muito nessa resposta, atacando países próximos a Israel e também aí cometendo atos bárbaros, digamos assim. E aí a opinião pública começa aos poucos a mudar em relação a Israel. E aí nós temos outra notícia também na semana. Venezuela abre investigação contra opositora de Maduro por traição. Decisão se deu após Maria Corina Machado ter expressado apoio a um projeto bipartidário do ZEUA contra o governo chavista. E aí nós entramos também aqui, né? Vai dar golpe com general reserva e 4 oficiais, diz Bolsonaro. Braga Neto nega tentativa de golpe e plano para matar Lula. Então essa também foi outra notícia importante essa semana. E nós vemos então também algo parecido acontecendo na Venezuela. Nós vemos também algo parecido acontecendo em vários regimes, né? Acontecendo no regime de Cuba, acontecendo no regime da Coreia do Norte, acontecendo em praticamente aí todos os regimes não democráticos e regimes também mais democráticos, mas que começam muitas vezes a perder certas características. Eles têm muito essa coisa de justificar certas atitudes ou certas posições ou certa opressão como uma defesa a um golpe imaginário de Estado ou a inimigos externos, né? Então você pega a Venezuela, que era um país rico lá em 1980, e hoje é esse buraco que nós conhecemos, e a justificativa nesse processo, né, de um país rico para ser um país miserável pelos ditadores que governaram o país, então aí principalmente Chávez e Maduro, era principalmente que os Estados Unidos queriam o petróleo da Venezuela, os Estados Unidos queriam destruir a Venezuela, o imperialismo americano estava interferindo na Venezuela. E essa justificativa era utilizada para perseguir a oposição, para perseguir qualquer pessoa que criticasse o regime chavista, para calar pessoas, para matar pessoas, para prender pessoas e por aí vai. Então o regime ele cria justificativas, por mais que sejam imaginárias ou até que tenha algum fundo de verdade, mas aumenta 100 vezes aquilo que é verdade para tentar gerar uma justificativa para a opressão que esses regimes fomentam e que esses regimes praticam. Então, nada novo sobre o sol. Então você pega a Coreia do Norte, desde que a Coreia do Norte foi fundada, ela sempre está em guerra e ela sempre, pelo menos na propaganda que ela faz para o seu povo, para o povo da Coreia do Norte, sempre diz que eles estão em guerra e que as forças imperialistas querem destruir aquele jeito de vida, way of life, tão perfeito, tão maravilhoso deles, mas que o grande ditador, ou então que o partido, ou então que fulano ou que ciclano está lá para protegê-los e para garantir aquele meio de vida tão maravilhoso que eles têm. E se algo dá errado, por exemplo, que nem a Venezuela, que era um país muito rico e se tornou um país miserável, não é culpa do ditador, não é culpa do partido, não é culpa das pessoas que estão no poder, mas sim é culpa do imperialismo americano ou de qualquer outro fator, dos golpistas dentro do país ou qualquer pessoa que critique o regime. Vamos agora para as nossas apostas, então nós podemos ver que qual vai ser a decisão do Fed em dezembro? O mercado está apostando que vai haver uma queda de 25 pips ou não vai haver mudança. Aí temos outras aqui, se a MicroStrategy vai comprar mais bitcoins, quantos bitcoins ela vai ter, qual vai ser o preço do ouro. Então nós temos aqui que o preço do ouro, eu abri aqui, vamos ver, eles estão apostando que vai ser algo entre $2.800 e $2.900, ou então 2.700 e 2.800 dólares. Isso, vamos ver, até final do ano? Até final desse ano. Então, outra aposta aí. Também temos aqui taxa de juros
No Banco Europeu, então a principal aposta é uma queda de 50 bips e vamos ver o que mais. Microsoft vai começar a investir em Bitcoin, a maioria aposta que não. Enfim, algumas outras apostas aí, para quem gosta, é interessante. Vamos agora para uma notícia que tem a ver com os últimos vídeos que eu fiz, então o vídeo dessa quarta-feira e o vídeo da quarta-feira passada, que é o seguinte, essa notícia. Home Office sem fronteiras, o segredo da Libs para manter trabalho remoto sem parar de crescer. Farmacêutica brasileira apostou no trabalho 100% home office e flexibiliza benefícios até para funcionários que decidem viver no exterior. A farmacêutica brasileira Libs, com sede em São Paulo, está transformando a maneira como se relaciona com seus funcionários. Desde a pandemia, a empresa vem mantendo os funcionários do administrativo 100% home office, sem desviar o foco na produtividade e inovação. O segredo, segundo Henrique, não vou falar esse sobrenome, difícil, diretor de cultura e processos da Libs, foi desenvolver o programa de trabalho remoto pensando em atender tanto as demandas dos funcionários quanto os objetivos corporativos. Hoje temos cerca de 1.000 pessoas em home office dos 4.000 funcionários no Brasil. Encontramos nesse formato uma forma de reter talentos e oferecer flexibilidade sem prejudicar os resultados da empresa. Desde o início do trabalho remoto, que começou com a pandemia, a Libs investiu em infraestrutura e programas de apoio aos funcionários. Temos o programa Use, em que oferecemos um valor para que funcionários comprem equipamentos adequados, como computadores e cadeiras ergonômicas. Além disso, disponibilizamos acesso ao coworking para quem prefere um ambiente alternativo ao de casa. Essas iniciativas ajudaram a empresa a manter um índice de satisfação elevado por meio de pesquisas internas. Diz que 94% dos funcionários estão satisfeitos com o home office. Com isso, conseguimos acessar mais talentos e mantê-los engajados. O engajamento se reflete no resultado da empresa em 2023. A Libs registrou uma receita líquida de 2,72 bilhões, um crescimento de 10,8% em relação ao ano anterior. A expectativa segue de crescimento este ano, segundo o executivo de RH. Mesmo com os investimentos em equipamentos e espaços de coworking, conseguimos reduzir gastos em comparação ao modelo presidencial. Diz, não vou falar sobre o nome de novo, para nós o que faz sentido é oferecer flexibilidade onde for possível, sem comprometer os resultados. O Home, que permite intercâmbio. O funcionário da Libs que decidir usar o home office em outro país, seja para resolver questões pessoais ou simplesmente realizar o sonho de vida, seguirá como CLT, recebendo em reais e mantendo todos os benefícios, como o Plano Flex, que oferece pontos que podem ser usados de forma personalizada, desde terapias, farmácias, cursos e até procedimentos estéticos. A ideia é dar autonomia ao funcionário para escolher como usar seus benefícios, sempre mantendo um valor mínimo garantido, que reforça que hoje 36 funcionários moram no exterior. Eles têm acesso a seguro de saúde internacionais e por meio do Use podem converter benefícios como vale alimentação em pontos para uso flexível. O home office internacional da Libs, no entanto, tem um limite. Ele permite os funcionários trabalharem no exterior por até 18 meses. Temos exemplos diversos, desde analistas até gerentes em áreas estratégicas morando fora. Um dos nossos gerentes, por exemplo, está em Malta há mais de um ano. Temos pessoas no Canadá, Dinamarca e outros países, e mostra que a flexibilidade não é limitada por hierarquia. Henrique reforça que, para participar do programa, basta alinhar com o gestor e garantir que não haverá impacto nas atividades. O maior desafio é ajustar questões como fuso horário, mas até isso temos tratado com cuidado. A legislação brasileira, que exige exames médicos presenciais anuais, ainda representa um desafio. Por isso, a empresa adotou um limite inicial de 1 ano para a permanência no exterior, com possibilidade de extensão. Então talvez você consiga ficar, por exemplo, 1 ano no exterior, e aí você volta, faz os exames, talvez fica um tempo aqui, e aí consegue voltar para o exterior. Aí depois volta também, fica um tempinho aqui e volta para o exterior. Então talvez você consiga alongar isso quase que indefinidamente, né? Não precisa ficar 1 ano e meio e voltar para o Brasil em definitivo. O futuro do trabalho na Libs é com inteligência artificial,
e aqui eles começam a desenvolver então essa parte de inteligência artificial. Pessoal, eu não fico levantando bandeiras aqui, quer dizer, algumas eu levanto, né? Mas eu tento não ficar levantando bandeiras, eu acho que isso é bom, acho que isso é ruim, isso deveria acontecer, isso não deveria acontecer. O ponto aqui é entender o que está acontecendo. Tem vantagens, tem desvantagens, não estou dizendo que todo mundo amanhã tem que ir para home office. Para certas empresas, para certas pessoas, isso vai fazer muito sentido. Para outras empresas, para outras pessoas, isso não vai fazer tanto sentido. Então, cada caso é um caso. Mas esse movimento está acontecendo e esse movimento tende a ser cada vez maior. E isso vai gerar mudanças, que as mudanças que nós estamos vendo aqui, por exemplo, nessa matéria com a Libs. Então, várias pessoas já trabalham em home office e várias pessoas, inclusive, trabalham em home office em outros países. Então, por exemplo, uma pessoa ali trabalha em Malta, como diz a matéria, que é, dentro da Europa, um país onde você tem uma tributação muito interessante. Então, a pessoa talvez consiga estruturar de uma forma que ela quase não paga imposto. Não sei daí como é que ficaria a questão de tributação dentro do país. Mas se ela fizer um regime, talvez, de CNPJ, em algum outro território, ela pode muitas vezes pagar um imposto muito baixo, sendo funcionário. E aí a empresa consegue muitas vezes aproveitar isso, fazendo com que, já que ela não vai pagar uma carga tributária muito grande na folha de pagamento desse funcionário, ela consegue muitas vezes pegar uma parte desse dinheiro que é para impostos e dar em aumento salarial para esse funcionário. E uma outra parte, às vezes, fica em ganho para a empresa. Então a pessoa iria gastar, por exemplo, 10 mil reais de salário, mais 10 mil de encargos para esse funcionário e pode ser aí 10 mil, tanto de tributos, quanto em custos burocráticos, quanto em custos de manter um espaço físico. Agora esse custo não existe mais. Então ela pode muitas vezes pagar 15 mil reais para essa pessoa, ou seja, essa pessoa vai ganhar mais do que ela ganhava. E ao mesmo tempo, a empresa, ao invés de gastar 20 mil reais com esse funcionário, vai começar a gastar 15. Então a empresa sai ganhando e o funcionário também sai ganhando. Então esse modelo tende a cada vez aumentar mais, e isso vai gerar mudanças na nossa sociedade, que é o assunto que eu estou falando nos últimos 2 vídeos e o assunto também que eu vou falar em mais alguns vídeos, e é um assunto talvez que vai ser recorrente no canal, para falar a verdade. Outra matéria, Carrefour da França e carne do Mercosul. Entenda o que está por trás do boicote. Pessoal, a agricultura na União Europeia e principalmente na França, que é, vamos dizer, o celeiro da União Europeia, de certa forma, é onde acontece boa parte da produção agrícola da União Europeia, ela não tem como competir com a agricultura brasileira. Então, o que a União Europeia tenta fazer é criar barreiras, ou seja, tarifas, impostos, para fazer com que os grãos ou a carne brasileira chegue na Europa custando muito caro, beneficiando assim os agricultores europeus. E mesmo assim é difícil a Europa competir com a agricultura brasileira. Da mesma forma que a Europa coloca barreiras altas sobre carros importados e outras tecnologias importadas que vêm principalmente da China, porque a indústria europeia também não consegue concorrer com a indústria chinesa e daí tenta sufocar essa importação colocando tarifas extremamente altas, tarifas de 50, 60, 70, 80, 90, 100% sobre o preço do produto para tentar encarecer ele muito, fazendo com que chegue no mercado interno europeu mais caro do que aqueles carros ou aqueles produtos tecnológicos que são produzidos internamente dentro da União Europeia. E mesmo assim, eles têm dificuldade de competir. As empresas europeias têm dificuldade de competir. E aí é claro que vai ter uma campanha de difamação, como acontece com a agricultura brasileira, ou acontece com as indústrias chinesas. Eles não respeitam o meio ambiente, trabalho escravo, não tem leis trabalhistas, eles financiam a indústria, ou seja, dão crédito subsidiado, ou não cobram impostos de certos setores, ou vão lá e colocam dinheiro para o produto ter uma concorrência desleal com os nossos produtos feitos na Europa. Pessoal, tudo isso é balela. A China faz um carro muito mais barato do que a Europa, porque a China é muito mais eficiente nessa parte do que os europeus são. A agricultura brasileira consegue fazer um saco de soja ou 1 quilo de carne muito mais barato do que na Europa, porque o agricultor brasileiro é muito mais eficiente do que o agricultor europeu. E não quer dizer que o agricultor europeu é necessariamente ruim ou que a tecnologia que ele tem acesso é pior. É simplesmente porque a mão de obra lá é muito mais cara do que na China ou do que no Brasil.
As terras onde você pode plantar são mais escassas do que no Brasil, por exemplo. E você tem muita regulação, você tem muita tributação, principalmente. Então, a França é um dos países com a maior tributação no planeta Terra, mas vários outros países na União Europeia têm uma tributação muito alta e, com isso, eles têm dificuldade de concorrer com o resto do mundo. Só que eles não querem admitir essa parte, então é mais fácil ficar fazendo esse discurso de não, porque os outros países não respeitam o meio ambiente, ou porque eles ficam financiando tal indústria para destruir o nosso mercado interno do produto X ou YZ, ou eles têm trabalho escravo, ou eles têm isso, ou eles têm aquilo. Ou seja, uma propaganda mentirosa para justificar a própria ineficiência da União Europeia. E isso, por mais que eles vão colocar tarifas gigantescas, seja nos nossos produtos, seja nos produtos chineses, ou outros produtos da África, ou Índia, ou de outros países, enfim, eles tentam desacelerar esse processo de desindustrialização que está acontecendo na Europa, mas esse processo não tem volta, esse processo vai continuar acontecendo. Então, outros países são mais eficientes do que a Europa em vários quesitos. Então, o Brasil é mais eficiente em alguns quesitos, China é mais eficiente em outros, Índia é mais eficiente em outros, países africanos serão mais eficientes em outros, Estados Unidos vai ser mais eficiente em outros comparado à Europa, e a Europa tende a cada vez mais, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ir perdendo importância no cenário mundial. É claro que vão continuar sendo importantes, então a Alemanha, França, Inglaterra, Itália continuam sendo potências, continuam estando aí entre os 10 países com maior PIB no planeta, mas essa importância tende a ir diminuindo muito mais. O que também acontece com os Estados Unidos, nas últimas décadas, mas esse processo nos Estados Unidos eu vejo sendo um processo muito mais lento e os Estados Unidos vai resistir muito mais e acredito que nesse século ainda vai continuar sendo a maior potência no mundo. Mas a Europa, por outro lado, vai perder sim muito da sua importância econômica no mundo. Outra notícia legal hoje eu estou inspirado. É o 13º salário. Conheça a história do direito garantido aos trabalhadores formais. Referência dentro dos direitos trabalhistas do Brasil, enfrentou forte resistência parlamentar e empresarial quando seu projeto de lei PL foi apresentado em 1959. O 13º salário, atualmente referência dentro dos direitos trabalhistas do Brasil, enfrentou forte resistência parlamentar e empresarial quando seu projeto de lei PL foi apresentado em 1959. Estou lendo duas vezes a mesma coisa. Vamos ver. Um projeto de lei de autoria do deputado tal, só seria sancionado pelo presidente João Goulart. Passados 62 anos, o 13º se tornou o direito garantido na Constituição aos empregados com a carteira de trabalho assinada, que recebem um salário extra equivalente ao tempo de trabalho no ano. Isso é ótimo. Recebem um salário extra equivalente ao tempo de trabalho no ano. A justificativa de Tananã para sua proposta era que as empresas costumavam pagar gratificações aos funcionários perto do Natal, sendo a lei uma forma de consolidar esta bonificação ordinária para os trabalhadores da iniciativa privada. A Larissa, advogada especialista em direito do trabalho, explica que os impactos positivos do benefício são inegáveis atualmente. Porém, na época, isso não era um fator considerado. A proposta enfrentou intensas pressões de entidades empresariais e de sindicatos. A discussão durou 3 anos. Do lado das empresas, as alegações eram que a introdução da gratificação traria prejuízos ao setor privado e provocaria a extinção de empregos. Já as entidades trabalhistas queriam a aprovação da lei sem emendas, ainda em 1961, com ameaças de greves gerais caso a votação a favor não acontecesse. Quando instituído, foi uma verba muito controversa, que dividiu opiniões, porém é uma conquista histórica dos trabalhadores, extremamente consolidado na legislação brasileira, incluído expressamente na Constituição Federal, ressalta Scudder. Somada ao embate e à contribuição política do início da década de 1960, contribuiu para estender a tramitação do projeto em 1961. O presidente Jânio Quadros se anunciou com João Goulart tomando posse e o Brasil adotando o sistema parlamentarista. A lei só foi aprovada no segundo turno em abril de 1962 na Câmara dos Deputados e em junho do mesmo ano pelo Senado. Hoje o 13º representa um suporte financeiro importante no final do ano, cobrindo despesas sazonais e ser uma oportunidade para poupança ou quitação de dívidas. O impacto da bonificação também é sentido na economia, por movimentar o comércio e impulsionar o consumo, explica. Em 1988, o 13º salário foi incluído na Constituição Federal, que garantiu o benefício para todos os trabalhadores urbanos e rurais.
aposentados e pensionistas em 1998, o artigo foi emendado para incluir servidores públicos. Consolidada junto aos trabalhadores, o direito trabalhista seria algo difícil de ser alterado, segundo a advogada. Eventuais alterações ou tentativas de supressão desse direito gerariam grande impacto social e resistências políticas, o que reforça sua estabilidade jurídica e social. Quem tem direito ao 13º salário? O 13º é pago a quem trabalha no regime de contratação pela consolidação das leis do trabalho, pelos empregadores de forma proporcional ao tempo de serviço prestado ao longo do ano. Todos os empregados com a carteira de trabalho assinada possuem direito ao benefício. Empregados que saírem da empresa antes do final do ano recebem um salário extra de forma proporcional. A gratificação bônus é feita em 2 parcelas, a primeira até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. Os descontos da Previdência Social e do Imposto de Renda são realizados na segunda parcela. Bem, pessoal, tem um problema muito grande aqui, né? Isso demonstra um negócio um pouco assustador, que a gente já está acostumado de certa forma, mas essa reportagem e o cidadão médio brasileiro talvez vai ler uma reportagem dessas e não vai achar um problema aí. Ele vai simplesmente achar que está tudo fazendo sentido, que tudo que foi lido nessa reportagem faz sentido. E isso é preocupante porque demonstra uma ignorância muito grande das pessoas. O salário que você ganha no ano, não importa se ele é pago em uma vez, ou em 6 vezes, ou em 12, ou em 13, ou 14, ou 15, ou 16, ou 17, ou 18, ou 19, ou 20. Você vai ter um salário anual e a única coisa que o 13º salário faz é dividir o seu salário em 13. Então, se você vai ganhar 20 mil no ano, o seu salário vai ser dividido em 13. Se você vai ganhar 20 mil no ano e não tiver o 13º salário, seu salário vai ser dividido em 12. Se passarem uma lei e falarem que agora você vai ter 6 salários no ano sobre o regime CLT, o seu salário de 20 mil vai ser dividido por 6. Se eles falarem agora que vai ter o 22º salário no final do ano, o seu salário de 20 mil reais vai ser dividido em 22. É só isso que acontece. Você não ganha nada além do que você já ia ganhar. Não é um benefício que você está tendo. O seu salário simplesmente está sendo dividido em mais parcelas. É só isso que acontece. Isso deveria ser óbvio. Isso deveria ser óbvio como 2 mais 2 é 4 e 4 mais 4 é 8. Mas não é. As pessoas realmente acham que é um benefício que a legislação, que o governo ou algo nesse sentido está dando para ela. E isso demonstra uma ignorância realmente assustadora, porque deveria ser óbvio que não é o caso. Mas para boa parte das pessoas isso não é óbvio. Outra notícia legal é que quase metade das empresas médias acredito que é nos Estados Unidos, mas pode ser no mundo inteiro aqui, tem que até conferir essa reportagem. Mas se é nos Estados Unidos, talvez em breve vai acontecer a mesma coisa no mundo inteiro. Mais da metade das empresas de médio porte, elas contratam outras empresas para fazer a sua contabilidade. Então, isso também entra na esteira daquela reportagem que nós vimos a respeito da empresa farmacêutica, que acaba aceitando que muitos funcionários façam home office. E se nós temos um movimento também de um número muito grande de empresas contratando contadores, os quais não estão dentro da empresa, isso também acaba facilitando esses contadores estarem em outros países, muitas vezes, estarem em outros lugares onde é mais interessante para eles. Ou então, até o contador dentro da empresa, muitas vezes, fazer isso num home office ou até num home office em outro país onde seja mais interessante para ele. Então, assim como consultoria, contabilidade é, ao meu ver, uma profissão onde você consegue trabalhar nela através do home office. Então, deve ter aí certas exceções onde é um pouquinho mais complicado, mas generalizando, eu acredito que muitos contadores acabam conseguindo fazer um trabalho muito bom utilizando o home office e vocês sabem que isso acaba trazendo várias vantagens, tanto para o funcionário quanto para a empresa, e daí ele vai desenvolver um pouquinho essa matéria. Outra matéria que eu achei legal é que das 30 maiores firmas de contabilidade nos Estados Unidos estão sendo comprados por fundos de private equity. Então esses fundos vão lá
e compram essas firmas, essas empresas que fazem contabilidade. E está havendo uma consolidação, isso nos Estados Unidos, no mercado dessas empresas de contabilidade. E eles também falam nessa reportagem que esses fundos, né, de private equity, eles também investem muito em inteligência artificial. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, e isso não só nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa também e está acontecendo em boa parte no Brasil, essas empresas de contabilidade estão se consolidando e a tendência é que daqui talvez alguns anos, daqui a algumas décadas, nós vamos ter poucas empresas de contabilidade que vão utilizar muito da inteligência artificial, vão ter provavelmente um preço bem mais barato do que nós temos hoje e vão oferecer serviço de contabilidade para muitas empresas e também para pessoas físicas, caso seja necessário em alguma medida. E aí é claro que vai ter algumas empresas de contabilidade que faz algum serviço mais de boutique, digamos assim, algo mais específico, talvez olhando para uma situação mais nichada de algum produto, de algum serviço, onde você consegue ter certas diminuições na tributação, fazer algum tipo de elisão fiscal. Então isso provavelmente vai continuar existindo. Mas para aquele trabalho mais normal, para pequenas e médias empresas, esse mercado é um mercado que tende nos próximos anos a se consolidar muito. Então vai haver grandes empresas de contabilidade. Não vai mais haver tanto essa figura de pequenas empresas regionais, municipais de contabilidade nos próximos anos. É isso que parece que é para onde nós estamos caminhando. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.